Cara, e se eu te falasse que esse Corsa tá me dando muita dor de cabeça? Cara, tá indo um dinheiro lascado. Será que ele é uma bomba? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Teoricamente é um carro confiável, né? Mas eu vou te mostrar qual é a contradição e qual que pode ser uma definição do que seria bomba, né? Tem aqui um teste de empenamento de bloco, serviço de plane, então indica que esse cabeçote já aqueceu um pouquinho. Por hora, coisa pouca, ó. Não gastou muito não. Olha só até agora. A gente gastou quanto aqui, ó? 5.880 só de manutenção. Então temos aqui embreagem, pneu, alinhamento, balanceamento e várias outras coisinhas aqui, né? Que eu vou detalhar depois. E aí galera, show de bola? Gabriel aqui, e dessa vez vamos falar do Corsinha, né? Vamos continuar aqui no segundo vídeo para falar da manutenção dele. No primeiro vídeo eu comentei um pouquinho sobre como eu comprei, principalmente sem grana, né? Fazendo empréstimo, com uma vantagem muito legal de ter o bem já transferido meu nome de imediato, né? Se você quiser vai dar uma olhada lá. E o terceiro vídeo eu vou fazer depois para falar um pouquinho sobre como eu vou quitar ele mais rapidamente. Quero quitar ele em 6 meses, será que eu vou conseguir? Vamos ver. Bom, o carro que eu comprei é um Corsa GLS 97 1.68 válvulas, versão sedã. Quando você vai comprar um carro usado, conversando com avaliadores de carros e tudo mais, você separa em duas partes a sua avaliação. Avaliação de pintura e conservação interna do veículo. A gente está falando de estofados, dos plásticos, da capa do volante. O outro ponto é o que? A parte mecânica, né? O carro é um sistema complexo, tem muitos sistemas. Então tem sistema de arrefecimento, sistema de ignição, sistema de alimentação de combustível, parte elétrica, parte de acessórios. Aí tem o próprio motor, tem a transmissão, que tem o câmbio. Então são muitas partes que podem dar problema se você não faz a manutenção de maneira adequada. Quando eu falo de manutenções, temos dois tipos, manutenção corretiva e preventiva. O carro quebrou, você fez a manutenção, esperou quebrar, manutenção corretiva. Preventiva é você se prevenir para não quebrar, né? Dito isso, esse carro aqui, no meu entendimento, a manutenção que estava sendo feita nele era só para ele sobreviver. Só isso. A impressão que passa é, vou fazer o mínimo de manutenção possível para poder vender para outro dono, ele que se vire. E esse dono que vai fazer as manutenções, adivinha quem que é? Esse carro é ou não é uma bomba? Bom, eu vou falar por que eu posso considerar esse carro como uma bomba. Se a gente pensar o que é conceito de bomba, é o carro que quebra com facilidade, que é imprevisível talvez, que a manutenção dele seja muito cara, que não é muito confiável, talvez tenha dificuldade de achar mão de obra para você fazer manutenção, muito difícil de mexer, né? Talvez pode ser um ponto também a se considerar, né? Eu olhei todos esses pontos, né? Comparei com vários modelos, cheguei a olhar Palio, Corsa, Celta, Peugeot 206, e eu sempre ignorava o preconceito, então eu procurava os modelos que faziam sentido. Por exemplo, o Peugeot o pessoal fala bastante mal, mas se você pegar uma versão específica, ele é legalzinho até. Peugeot 1.6, 16 válvulas. Essa versão, se achar bem cuidadinho, vale a pena, é mais barata, é um carro que o pessoal olha menos, né? Os outros carros mais basicão aí, Uno, Celta, Palio, eles não têm o tanto de acessórios que tem esse Corsa, então por isso que eu também escolhi o Corsa. Esse carro que eu comprei é uma bomba? Por hora, eu considero que sim. Porque todas as manutenções que deveriam ser feitas, as preventivas, de maneira adequada, foram se acumulando e caindo no meu colo. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer essas manutenções para o carro ficar confiável, ficar filezinho. Então eu quero viajar com ele, quero dar altos rolês. Bom, para começar, vamos falar sobre alguns detalhezinhos. Por exemplo, na chave, às vezes ele dá uma enroscadinha aqui, ó. Eu já coloquei grafite para ver se dá uma melhorada, mas parece que é na rotação que tá com problema, né? Não ao colocar a chave. Aí na parte interna, eu não sei o nome desse negócio aqui que tá na coluna, né, que é um escondedor de fio, né, tá sem o parafuso. Aqui em cima tá solto também, não sei pra que isso aqui serve. Os controles dos vidros do motorista, esse aqui tá afundando, então essa parte aqui embaixo, possivelmente dentro desse suporte aqui, tá solto, né, não tá com parafuso ou deve estar quebrado. O banco do passageiro tem um detalhe também, que é o que? Olha só. Eu fuçando aqui atrás, depois de ter comprado, né, não tive muito tempo pra olhar, tá solto, percebe? Aí tá faltando um parafuso nesse cara. Aí mais alguns detalhezinhos, né? O puxador aqui, que abre o capô, tava quebrado, não tava preso. E o cabo tava todo fodido, né? Então ele não voltava, tava todo enferrujado, né? Aí botei um cabo novo e um pegador novo. Essa travinha aqui, ó, do capô, ela tem um pequeno probleminha. A trava de segurança aqui tá quebrada. Então isso aqui é muito perigoso, né? Por acaso soltar o pino aqui do capô, né? A trava não consegue segurar e pode abrir numa rodovia, por exemplo. Vou ter que trocar esse aqui urgente, né? Esse mecanismo todo, possivelmente. Esse braço aqui que segura o capô, ele não tinha suportezinho aqui. Ele tava batendo direto na lata e tava machucando. Olha só o que acontece quando não tem aquela pecinha de plástico. Ele começa a machucar o capô. Olha o detalhezinho que eu percebi depois, né? O reservatório que tá furado, do esguicho, né, coloquei água ali, vazou tudo, então vou ter que trocar isso aí também. O sistema de arrefecimento, olha só a cor do reservatório, ó. Deixa eu balançar um pouquinho. Não tá lá muito bonito isso daqui, né, a válvula de pressão, olha só, sinais claros de ferrugem, né, esse amarronzado. Essa visão de cima, né,
O sensor de temperatura, olha só onde eu coloquei. Coloquei num buraco aqui do bloco que tinha rosca. Aí eu coloquei um parafuso de menor rosca, né, pra ele passar direto. Aí eu coloquei uma porquinha, uma chapinha, né. Essa chapinha aqui é a própria chapinha do suporte do cabo de vela, tá vendo? Então eu tinha colocado na tampa do cabeçote o sensor, só que não deu muito bom, né. Tava dando uma diferencinha. Aí qual que foi a ideia? Pegar um pouco mais do bloco, né, mais embaixo, que é onde o pistão vai influenciar mais, né, enfim. Aí eu coloquei uma porquinha de alumínio, então ele tá bem próximo aqui, toda essa região vai esquentar. E para passar o cabo, né, eu coloquei aqui esse fiozinho aqui, passando espremido, olha só. Eu passei por dentro da borracha do cabo que abre o capô. Isso aqui eu usei um passador para poder passar de arame, né? Aqui no painel do Corsa, ele é bem simplesão, né? Não tem muita coisa digital, né? É do jeito que eu gosto. Se você olhar aqui, ele tem um medidor, né, de temperatura do líquido de arrefecimento. Geralmente o ideal aí é ficar de 90 até 95 ali e ligar a ventoinha, né? Para poder segurar aí nessa parte aí. Nesse carro, geralmente, às vezes ele tá batendo um pouquinho acima de 100, tá? Ele tá dando uma oscilada. Então, não sei se a válvula termostática tá atrasada ou se outras partes do sistema estão afetando, talvez a bomba d'água, né? A pressão dela não esteja adequado, enfim. Aí o que eu pretendo fazer, né? Eu vou reformar esse sistema. Então, vou trocar reservatório feio, tentar recuperar não vira, porque senão vai ressecar, pode ressecar o plástico, pode fazer ele estourar e trabalha com pressão reservatório, então não vale a pena reaproveitar. Vou comprar um reservatório novo pra gente ver a cor do líquido, trocar o radiador, trocar a bomba d'água, trocar a válvula termostática. Se alguma mangueira tiver ruim, estufada, seca, né? Trocar ela também. Fazer uma revisãozão geral, talvez trocar selo do bloco do motor, tem que dar uma olhada pra ver se vai precisar. E fazer uma bela limpeza antes de fazer tudo isso, obviamente, né? Aí fazendo tudo isso, aí a parte de arrefecimento do motor esquentar até morrer, eu vou ter confiança nessa parte, entendeu? Para que eu instalei o sensorzinho também, né, de temperatura do bloco, que é um backup para mim, né? Se estourar uma válvula do líquido de arrefecimento, eu vou conseguir medir aqui, né? Outra coisa também, ó, o marcador de combustível tava dando uma desconfiada dele, né? Porque tava meio oscilante. Aí eu enchi o tanque para ter certeza, né? E ele não bateu no topo, né? Não sei se tem algum problema na boia ou na bomba de combustível. Na bomba, acredito que não, mas aí eu não tô confiando muito nisso. Também talvez teria que dar uma olhada nisso, né? Eu vou mostrar no computador para ficar mais fácil de você entender. Então eu vou mostrar aqui o orçamento que eu criei, né, no Excel, pra gente ter uma noção. Também vou mostrar as manutenções que foram executadas, o que eu já documentei aqui, né? Temos orçamento e manutenção executada. Aí eu também salvei as notas fiscais aqui e tudo mais, né? Então, basicamente, a gente tem aqui o orçamento, ó. O orçamento, ele foi descrito, né, por partes. Então, cada orçamento aqui foi feito num determinado período. E nesse orçamento 1, por exemplo, ó, ele entra coisas que desde o sistema de acessórios, como também amortecimento e também o sistema de arrefecimento. Em resumo, tudo que eu orcei por hora, né, tem mais coisa aqui ainda para entrar. Algumas coisinhas mais baratas, outras talvez um pouquinho mais caras, mas por cima eu orcei isso daqui, né? Somando tudo agora pra gente ter uma noção de quanto ficaria as preventivas e corretivas que eu quero fazer, né, que não necessariamente está estragado, é um opcional, que posso corrigir para deixar filezinho, né? Deixar de maneira preventiva para não quebrar, tanto como as corretivas também. Então esse valor fechou em 8.500 mais ou menos, né? Como o som é algo opcional, não entramos nesse critério, né? Mas no total eu gastaria quase 10 mil nessa brincadeira aí com tudo. E olha só a interessante separação que eu fiz, para você ter uma noção. Então, essa parte do não quer dizer que não é um problema. Então, olha só, 4 mil e pouquinho não é um problema e 5 mil é um problema. Ou seja, 5 mil teria que fazer. Teria que gastar grana aqui. Esses 4 mil não, esses 4 mil seria preventivo. Não necessariamente tem que fazer imediatamente, né? Ó, algo bem legal também que eu recomendo que você faça, eu, no caso, vou fazer um esquema nesse estilo aqui assim. Que é o quê? Basicamente você define aí um cálculo mensal, pode ser anual também, de distância percorrida. Então vamos supor que você vai fazer uma viagem de 500 km. Você coloca os 500 km aqui, aí ele vai calcular, né? Por exemplo, quantos km o seu carro faz por litro? Faz 10, o valor do combustível está 6,80. Aí o total vai ser 340. Aí você coloca aqui lubrificação. A lubrificação do motor, quanto que custa para trocar, né, de tempos em tempos? 5.000 km para trocar 350. Aí vai ter o valor aqui por km, né? Aí eu separei aqui embaixo, né, total de manutenção e total com a rodagem, que é a manutenção mais o combustível. Então, olha só, se eu for fazer 500 km numa viagem, esse total de manutenção aqui, 182,50, eu teria que guardar talvez numa caixinha separada, tipo num banco aí, para poder guardar e resolver essas possíveis manutenções. Então, por exemplo, se o motor quebrar ali, eu tô estimando com 40.000 km, eu vou ter o dinheiro para fazer se eu fazer isso aqui, entendeu? Conforme minha demanda, né, para poder usar o carro. Então, eu coloco a quilometragem ali e já coloco o valor de quanto eu tenho que guardar, né? Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês as manutenções executadas que foram
praticadas até agora. Por hora, coisa pouca, ó. Não gastou muito não. Olha só até agora. A gente gastou quanto aqui, ó? 5.880 só de manutenção. Então temos aqui embreagem, pneu, alinhamento, balanceamento e várias outras coisinhas aqui, né? Que eu vou detalhar depois. Então, além de você ter a grana para você comprar o carro, geralmente você vai ter que ter a grana para fazer a manutenção inicial, entendeu? Principalmente se for usado. A não ser que a pessoa que esteja te vendendo o veículo tenha todas as notas fiscais de manutenções preventivas e corretivas. Olha só, essa brincadeirinha aqui que o dono anterior pagou foi 1.280. Mexeu aqui algumas coisinhas com carga de gás, parte de lâmpada do farol, a buzina não tá funcionando, eu gastou dinheiro com a buzina que não tá funcionando. Mão de obra aqui com a desmontagem do compressor e tudo mais. Tem essa bateria aqui que eu nunca ouvi falar, essa marca. Formax, que bateria é? Será que esse é o problema? Não sei. Aí alguns detalhezinhos, ó. Radiador, temos aqui kit de remoção, algumas outras manutenções que o antigo dono fez, ó. Temos aqui correia dentada, óleo 15W40, que não é para esse carro, né? Que é o 20W50, pelo que eu vi no manual. Tem aqui um teste de empenamento de bloco, serviço de plane, então indica que esse cabeçote já aqueceu um pouquinho. Aparentemente não é nada grave, né? Aí pulamos pro dia 7/4. Que foi o que saiu do meu bolso de fato. Eu vou mostrar aqui pra vocês quanto que eu gastei. Então, para começar a brincadeira, ó, teve que retificar o volante, porque você vai fazer a troca da embreagem, tem que retificar o volante para poder não desgastar a embreagem nova que você acabou de colocar, né? Aí temos o valor da mão de obra da embreagem, né, que foi o mais caro, 700 pila. E outras coisinhas aqui, 1.400 e pouquinho, né? Aí as peças, ó, bucha do eixo traseiro, coroa do pinhão, do velocímetro, cabo do velocímetro, cabo da embreagem. O valor dessa notinha aqui, 231, né? Teve que mexer também na campana do carro, tinha lá um parafuso espanado. Como eu comentei no vídeo, eu tive que trocar a campana, onde segura os parafusos da roda. Um deles estava sem, né? Não estava dando aperto. E aí só vendia de par, né? Eu tive que trocar as duas. Aí teve que trocar o par, porque não vende sozinho, né? Tem que comprar o par. Aí, em resumo, eu tive que trocar a sapata de freio das rodas traseiras, kit do rolamento, parafuso de roda, tambor de freio. Então essa brincadeirinha aqui, ó, mais 600 e pouquinho. Aí no dia 16, ó, temos algumas outras coisas aqui que foram feitas. Aqui, quando foi fazer o alinhamento, constatou que precisava trocar a válvula, então foi feita a troca de 2 válvulas do pneu, né? O serviço feito aqui, ó, foi alinhamento da direção, né, dianteira, balanceamento e montagem, né? Então colocou alguns pezinhos na roda para poder diminuir a vibração dela, né? O valor da notinha é 200 e pouquinho. Para fazer o balanceamento da roda, precisa colocar esses pezinhos aqui no aro, né? E esse aqui, por exemplo, tem mais, ó. Então tem 3 rodas que o empenamento, ele tá leve, aí tem uma roda que teve que utilizar mais para poder conseguir balancear. Não sei se foi essa ou se foi outra. Aí a gente foi desmontando mais o carro e teve que trocar o cárter também, porque o cárter tava tudo amassado, tudo fodido, vazando óleo na junta e tudo mais. Aí ficou mais 720. Aí, ó, o cárter novo, eu paguei 214. Suporte da barra do tensor, então teve que mexer nessa parte também para poder fazer o alinhamento, né? Senão não dá alinhamento. Aí essa notinha ficou mais 500 e pouquinho, né? Aí teve óleo da transmissão também, né? Do câmbio, para completar, porque tá vazando. Trocou alguns retentores, mas vai ter que mexer um pouquinho mais que tá vazando ainda. Parece que é crônico isso no Corsa. Enfim, resumindo, tudo isso que eu mostrei, tá tudo incluso aqui, então 5.800 e pouquinho. Aquele medidorzinho, por exemplo, de tensão e temperatura do bloco do motor que eu instalei, tá aqui, ó, eu gastei 267 para poder montar ele e colocar no lugar. Tive que fazer algumas coisinhas no torneiro, comprar um suportezinho, comprar parafuso e tal. Bom, e como eu mostrei lá no vídeo, no computador, quanto que eu pretendo gastar de manutenção, vale ou não a pena ainda, na minha opinião? Poderia ter achado um negócio melhor, porque eu inclusive paguei até mais caro, que esse carro aqui é bem procurado, tá? Filtra lá pra você ver. Um Corsa aí mais ou menos nessa faixa de ano, né? 1.6, 8 válvulas, versão GLS, com ar-condicionado e várias outras. As senhoras pesquisar. No Brasil inteiro, quando eu fui ver, tipo, tinha uns 50, 60 modelos. No Brasil todo, no OLX, isso listado, tá? Esse aqui, quando eu fui visitar o dono mostrou pra mim, ele publicou à tarde esse trem. No outro dia, que quando eu fui ver o veículo, ele mostrou as mensagens, né? Um monte de gente interessada no carro. E o valor tava mais alto. A FIP desse carro aqui é 11,5 mais ou menos, né? Eu paguei 17.200, bastante acima da FIP. Ah, mas você é louco. Esse é o valor final que o cara queria fazer e eu só tive 2 horas para poder ver o carro, então tive que levar na mecânica também, não deu tempo de eu fazer um pente fino. Se você vai comprar um carro, recomendo fazer um pente fino. Olhe os detalhes, os detalhes são importantes e podem sair caros depois, tá? Eu não errei tanto porque a estética tava boa, então geralmente, talvez você tenha que escolher, né? Ah, vou escolher a estética e a mecânica eu faço depois. Ou eu escolho a mecânica e a estética tá toda fodida. Eu preferi escolher a parte estética e a mecânica eu ia ajustando conforme ia passando o tempo, né? Porque imagina, você pegar um carro que tá manutenção belezinha, mas aí você tem que repintar todo o carro, dá um trabalho, nossa senhora, meu Deus. A parte mecânica eu vou arrumando aos poucos. Então fica esperto, hein, cara, você vai comprar um carro, principalmente usado,
se você não tiver todas as notinhas da manutenção que os caras fez de maneira preventiva e corretiva, recomendo fugir, porque ele pode estar querendo empurrar o BO pra frente. No mais, esse carro ele é bem confiável se você fazer a manutenção belezinha. Ele até aceita alguns desaforos, então manutenção ruim, que era nesse caso que estava sendo feito no meu entendimento, ele aceita numa boa até. Ele é um carro que tem a manutenção barata, você encontra peça em qualquer lugar, qualquer pessoa sabe mexer com esse carro, é bem simples, né? Aceita desaforos até certo ponto. Ou seja, vamos concluir aqui. Então o carro ele pode ser uma bomba, um modelo específico já, então quebra sempre, não adianta quanto você gasta de grana, ele vai lá que fica quebrando, dá BO, não é confiável. Nesse caso aqui, o meu ele é uma bomba temporária. Por quê? Vou gastar muita grana para poder arrumar ele, mas depois que arrumar, a bomba vai se desfazer. Porque do jeito que tá aqui, eu não confio muito. Talvez ele possa quebrar algumas coisas que eu falei aí, outras coisas também que eu fiz orçamento, então por isso que eu tô utilizando o termo bomba, tá? Não tá confiável no meu entendimento para fazer uma viagem, por exemplo. Mas vai ficar. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like aí, se inscreve no canal para acompanhar aí os próximos vídeos que eu vou fazer sobre isso, tá? Possivelmente posso falar sobre o Sombrage também, que tá no teto ali para poder servir de garagem, né? Instalei isso com 800 pila mais ou menos. Coloquei uns cabos de aço, uns metalon, enfim. Se tiver interesse, comenta aí que eu posso fazer um vídeo sobre, beleza? Vou ficando por aqui. Falou!